Essa é a pergunta que eu também desejo que seja respondida e sou o primeiro a desejar que toda a verdade venha à tona, todos os fatos sejam plenamente esclarecidos, porque como apresentei, inclusive documentalmente, não há razão nenhuma e lógica total no sentido de que esses recursos pudessem ter vindo em favor da nossa campanha. A uma, porque, segundo disse o delator, isso foi decidido por uma análise daqueles potenciais candidatos com chance de vitória nas cidades em que havia concessão. E todo mundo sabe as condições em que disputei a eleição de 2012, sem a mínima chance de vitória, de acordo com as pesquisas, e inclusive fazendo a convenção partidária no dia 28 de junho, um período em que nem sequer candidato a vice-prefeito nós tínhamos na época. Foi uma grande ousadia, fruto do idealismo, fruto da paixão pelo ideal, ter seguido o curso da nossa campanha. Mas todas as pesquisas, inclusive a última pesquisa na véspera do primeiro turno, pesquisa do Ibope, apontavam que nós estávamos aí em terceiro, quase quarto lugar. Ou seja, por esse critério, não há lógica nenhuma em relação ao recebimento desses valores, segundo disse a delação desse executivo. O segundo aspecto é a própria lógica dos fatos administrativos. Qual foi a relação administrativa que nós desenvolvemos junto ao Odebrecht? Foi de enfrentamento. Enfrentamento no sentido da defesa do interesse público da cidade. Havia um reequilíbrio econômico-financeiro decidido pelo município no dia 17 de dezembro de 2012, em que o município de Blumenau reconheceu, na última gestão, que devia ao Odebrecht 118 milhões de reais a título de um suposto desequilíbrio econômico-financeiro. E qual foi a nossa postura? Enfrentar essa questão, reabrir a negociação, ter uma auditoria e nós economizamos desses valores, 51 milhões de reais para o município de Blumenau. Então, o nosso papel foi de enfrentamento em relação ao Odebrecht. Eu fui o prefeito que enfrentou o Odebrecht e que chegou a um resultado favorável para o município. Conversei com o senador Dalírio, que tem sido citado também nessas delações, e ele também tem a consciência absolutamente tranquila e tem me reafirmado todo o seu papel de ter sido um apoiador da nossa campanha, alguém que vestiu a camisa. 2012, todos lembram, era uma campanha franciscana, quem pôde ajudar, ajudava, e o senador Dalírio sempre foi um grande dirigente partidário, um grande líder partidário, por quem eu tenho absoluto respeito, e ele me nega peremptoriamente todos esses fatos. Cada um que ajudou na eleição de 2012 vestiu a camisa, fez como pôde, mas eu relembro a todos, foi uma campanha altamente franciscana, pé no chão. Eu trabalhava das 4 da manhã à meia-noite, emagreci 13 quilos naquela campanha, de tanto ir às ruas, e esse era o meu papel, pedir voto às pessoas. Ô prefeito, só seguindo a linha da pergunta do Alexandre, o delator ele cita detalhes, ele cita a imobiliária do agora senador Danilo Baby, ele cita a ligação, ele cita muitos detalhes que deixam realmente o negócio, pela visão de quem está acompanhando de fora, muito certo. Volto até a fazer a pergunta, por quê? Qual seria a intenção dele em fazer uma delação com uma riqueza tão grande de detalhes? Qual seria então a intenção dele? Bom, como eu demonstrei, há muitas situações que são ilógicas e contraditórias. Eu próprio demonstrei na fala do delator muitas situações que demonstram qual foi a nossa retidão e a nossa postura em relação a todos esses fatos. O senador Dalírio, ele nega peremptoriamente todas as situações, e do testemunho que eu tenho da convivência com o senador Dalírio, é alguém que sempre se dedicou ao longo de toda a sua vida ao interesse público e, na condição de senador da República, tem ajudado muito Blumenau e Santa Catarina na vinda de recursos, na vinda de investimentos para a nossa cidade. Prefeito, o senhor acompanhou a movimentação financeira da campanha de 2012 e o senhor coloca a mão no fogo pelas pessoas que fizeram isso, que controlavam o dinheiro da campanha? Meu papel em campanha é ir para a rua, fazer o pedido de votos. Eu trabalhava das 4h30 da manhã à meia-noite, tenho todas as minhas contas sempre 100% aprovadas pela Justiça Eleitoral, e eu tenho aí plena convicção da lisura das coisas em relação à nossa postura e à minha atuação nesse período. A atuação do partido, no caso, do comitê, né? Até porque o senhor acompanhou a movimentação, o senhor tinha contato com o livro Caixa, por exemplo, com a movimentação financeira, e o senhor coloca a mão no fogo pelas pessoas que acompanharam, se caso o senhor não tenha acompanhado, feito esse acompanhamento? Olha, a gente dividia as tarefas. Meu papel era ir à rua, fazer o pedido dos votos. Eu nunca acompanhei o dia a dia da eleição, mas, obviamente, o partido tem essa responsabilidade e eu confio no partido em relação a essa situação. A gente tem percebido, Brasil afora, essas denúncias da Odebrecht e Caixa 2 para todo mundo. Então o senhor acha que aqui em Blumenau não aconteceu Caixa 2? Na minha campanha, não. É o que eu posso afirmar. O senhor falou bastante dos 51 milhões que os estudos e o contrato permitiram, mas de fato houve um reequilíbrio econômico, como a empresa pedia, com outras medidas, como reajuste de 17%, assunção de alguns gastos pelo SAMAI, isenção de multa que o município tinha direito. Essas medidas que se tomaram foram discutidas com a empresa, foram decisões de governo, foram apontadas no estudo,
como é que se definiu essa distribuição pelo reequilíbrio do contrato? Só complementando, prefeito, até acho que faltou isso na apresentação, que medidas foram essas que que compensou então o desequilíbrio financeiro que restou, tirando de 223,51, ficaram aí ainda 180, 170 milhões ainda para ser compensados. Então, que medidas foram, relembrando, né? Que medidas são essas que deram para zerar essa dívida, vamos dizer assim? Todas elas e todos esses documentos estão dispostos no portal da Transparência. Nós fizemos questão de colocar 100% de todo o detalhamento de todos os estudos e todas as medidas tomadas. O objetivo da apresentação foi justamente disponibilizar à sociedade através da imprensa e a todo cidadão através da internet. Então, todo o detalhamento de cada um desses estudos, de cada uma dessas medidas, está tudo 100% disponível na internet, no portal da Transparência, e todos vocês podem consultar. Pessoal, obrigado. Missão cumprida. Obrigado.